navegador Amir Klink é o convidado do Sempre um Papo desta semana. O maior navegador brasileiro lança o DVD Mar Sem Fim, um documentário sobre sua volta ao mundo pela Rota Polar Antártica. Mar Sem Fim revela os pensamentos e sentimentos de Amir Klink durante sua jornada ao continente gelado. Confira agora Sempre um Papo com Amir Klink. Boa noite, vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo, aqui no Conjunto Cultural da Caixa. O projeto é uma realização da Caixa, do Jornal Correio Brasiliense. Eu agradeço a presença de todos. Hoje a gente tem a alegria de trazer aqui a Brasília o navegador Amir Klink para lançar o seu mais recente DVD, fruto chamado Mar Sem Fim. Eu gostaria de chamar Amir Klink ao palco. Bem, eu tenho a alegria de conviver e de realizar o lançamento de livros do Amir, praticamente desde o primeiro, né, Amir? Não, acho que o do Remo eu fiz 2 anos depois que você lançou, lá em Belo Horizonte. E é muito curioso que a primeira vez que ele tinha acabado de chegar da invernagem, eu liguei para ele e falei, Amir, vem fazer Sempre um Papo aqui em Belo Horizonte. Ele falou, mas eu estou chegando agora, vou ter que ficar 1 ano escrevendo ainda, né? Eu falei, não tem problema não, vem aqui, conversa, conta a história em primeira mão aqui, pra gente depois volta em dezembro para lançar. E ele chegou no aeroporto de Confins, lá em Belo Horizonte, e ele não olhava, ele não sabe disso, ele não olhava pra gente assim, fixo, ele olhava lá pro fundo, e eu ficava assim, olhando, gente, o que ele tá olhando aqui lá? É porque essa coisa de ter ficado invernado tanto tempo, né, Amir? Não dá para ficar olhando aqui, fica olhando lá, né, sempre no horizonte. Bem, boa noite, Amir, a palavra é sua. Bom, boa noite para vocês. Queria me desculpar desses contratempos aí. Acho que lançar livro é mais fácil do que DVD. Eu não tinha intenção de fazer um vídeo, até ter escrito o Mar Sem Fim. E a Marina, minha mulher, já está há muitos anos colecionando imagens que a gente foi fazendo na Antártica, pedacinhos. Passaram, é óbvio, os pedaços mais chatos do DVD. Mas tem alguns pedaços bonitos, e esse pessoal do Rio de Janeiro, a Conspiração, é uma super produtora, super minimalista. Eles fizeram um trabalho muito interessante, porque tinha poucas imagens dessa viagem de volta ao mundo. E eu acho que eles fizeram um trabalho interessante, mostrando um pouquinho dos bastidores do que a gente faz. Eu não gosto de passear de barquinho para cima e para baixo. Eu não tenho paciência para ficar andando de barco. É gozado falar isso, embora esse ano eu tenha completado a minha 14ª ida para a Convergência Antártica. As viagens, na verdade, são quase um alívio e um descanso merecido depois do trabalho que a gente tem para poder sair para fazer uma viagem. E todos esses recordes idiotas e o fato de ter chegado em lugares onde ninguém vai e essas coisas, não é só para mim, acho que para as pessoas com quem eu trabalho não tem a mínima importância. Mas, por outro lado, a gente tem um orgulho muito grande do modo como a gente tem feito ao longo dos anos essas viagens. E a maioria das pessoas não sabe, nem minha família sabe direito. Eu tenho um monte de primos e tias malucas no Líbano, e elas não se conformam que o sobrinho brasileiro possa ter uma profissão tão extraordinariamente inútil, improdutiva. Mas elas não sabem o modo como a gente faz. Eu não tenho o orgulho de ter feito uma volta ao mundo que ninguém fez, ou a primeira circunnavegação da Antártica. Mas eu tenho orgulho de ter feito isso com um barco que a gente concebeu, que nós construímos com um baita sacrifício durante 4 anos, e construímos usando pessoas que nunca tinham visto um barco. O grande mérito desse primeiro Paraty foi o fato de que ele fez uma viagem que até o momento é única, fez sem nenhum sofrimento. O barco chegou no final da viagem pronto para começar uma segunda volta ao mundo, se eu tivesse paciência. Claro que eu não tinha, não aguentava mais ver um barco na frente.
Mas o grande mérito foi o modo como isso aconteceu. Foi um barco feito com um extraordinário carinho. A gente, não é que a gente selecionou as melhores pessoas para fazer. A gente foi obrigado a fazer com as pessoas que era possível encontrar para fazer. E aí eu aprendi a descobrir uma coisa que eu acho muito mais interessante do que andar no Polo Sul, na Península Antártica, no Oceano Índico. Eu descobri esse aspecto da criatividade do brasileiro, que infelizmente a gente só usa para tampar buracos e às vezes para outras situações. Mas quando a gente usa essa criatividade para desenhar alguma coisa a ser feita para frente, a gente faz coisas incríveis. Esse barquinho, quando fez a invernagem na Antártica, ele, ao contrário de outros barcos que tinham ido para a Antártica, só 2 barcos tinham invernado. O Paraty foi o terceiro, o barco do Hugo também foi o quarto. Mas ao contrário de todos os barcos que tinham sido ou comprados ou encomendados, foi um barco que a gente fez com todas as dúvidas, com todas as dificuldades. E ao contrário dos outros barcos também, ele tinha 40 meses de autonomia dentro do barco. E o exercício de construir 40 meses de autonomia completa é um exercício fascinante, porque, de certa forma, é um exercício de construir uma parcela do futuro. Muita gente acha que foi um exemplo de planejamento e essas bobagens todas que podem ser aplicadas às empresas e não sei o quê. E não é verdade, foi um caos. A saída do Brasil foi um inferno astral. Teve 1 milhão de problemas burocráticos, as mercadorias foram retidas, a Receita Federal prendeu o mastro em Santos, o terminal de containers, o TECOM 2, segurou o mastro durante 18 meses, eu fiquei com o mastro preso, porque tinha toda a papelada de importação e ninguém sabia como resolver um mastro que tem toda a papelada, porque na época o Brasil vivia, aliás, ainda vive, infelizmente, uma situação onde havia muita irregularidade nessa área, milhares e milhares de problemas, o fornecedor de hélice que entregou com perfurações e bolhas, a gente teve que mandar fazer de novo, ele fugiu, eu fui correndo atrás dele, cortei o PABX com machado para fazer ele voltar. Bom, esses problemas todos nunca aparecem. Mas o simples fato de ter desenhado a hipótese de 40 meses no futuro foi um exercício extraordinariamente rico para a gente, para todo mundo. Foi um exercício rico para o Marcão, que trabalhou comigo, que era um garoto que trabalhava no Porto de Santos como eletricista de tratores, daqueles tratores e de motos dos estivadores. Ele nunca tinha tocado num barco. Hoje ele tem uma empresa que só faz instalação de eletrônicos e sistemas elétricos em embarcações. Ele tinha vontade de aprender. Eu não entendia bolhufas de eletricidade, mas eu sabia ler em francês, eu comprava os livros em francês, traduzia e a gente foi fazendo junto. Cada pessoa que se envolveu acabou mudando de vida, acabou descobrindo uma vocação que estava adormecida, acabou se interessando por uma atividade nova. E esse lado é muito interessante. E nesse trabalho a gente descobriu talentos extraordinários. O Maia foi o soldador que montou todas as chapas do casco. Ele fazia caldeiras, máquinas para papel. A empresa que a gente contratou para fazer as soldagens, teve um monte de falcatruas dos filhos e não sei o quê, acabou quebrando, nós tivemos que tirar o barco lá antes que ele entrasse para a massa falida, tivemos que transportar. A maior aventura que eu passei na vida não foi na Antártica, no meio das ondas de 25 metros de altura e nas tempestades. A maior aventura que eu passei na minha vida foi atravessar com o Negão e o Pará a cidade de São Paulo com o barco em cima de um caminhão. Eu contratei a companhia para fazer o transporte, achando que eles tinham as licenças, não tinham licença nenhuma. São Paulo tem hoje 270 cargas especiais e todas são irregulares. Todas são irregulares. Eles passam empurrando as linhas de alta tensão, comunicação, telefone a cabo, eles chamam de rodo. Eles vão empurrando o rodo até fechar curto, sair faísca e o barco vai passando. E ninguém quer mudar isso. Eu não sabia que as coisas funcionam assim, mas... Então, esse lado foi uma aventura de verdade. A gente vive essa dificuldade de não usar o nosso talento para pensar o futuro. E quando a gente faz um